Boa noite, Sam. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias que o povo conta, de assombração, de lobisomem e coisas do tipo. Sempre achei que era conversa de gente mais velha, para poder assustar os mais jovens, para botar medo e fazer a gente seguir as regras da roça, principalmente no tempo de Quaresma. Mas o que aconteceu comigo naquela noite, aqui em Abupe, eu não desejo para ninguém, nem para o pior inimigo. Era época de Quaresma, e todo mundo lá do povoado dizia que não era bom sair à noite, principalmente para festa, porque as coisas ruins andavam soltas por aí. A minha mãe sempre me alertava. Rapaz, durante a Quaresma as almas penadas e os lobisomens estão à solta por aí. Não vai dar bobeira na rua, muito menos depois da meia-noite. Mas sabe como é, né? Eu era novo, tinha meus 19 anos, e a vontade de sair pra festa falava mais alto. Tinha uma festa que ia ter no povoado vizinho, dessas que a gente só tem de vez em quando. Todo mundo ia, e eu não queria ficar de fora. Chegado o dia dessa bendita festa, eu fui para esse povoado já no fim de tarde, quando o sol estava começando a se pôr. A estrada de terra que liga o nosso sítio até o povoado é meio isolada, com muito mato dos dois lados e poucas casas ao longo do caminho. Mas eu conheci aquele trecho desde menino. Não tinha muito o que temer, então só fui seguindo. Quando cheguei na festa, encontrei alguns amigos. Dancei um bocado, bebi umas cachaças e o tempo foi passando rápido demais. Quando dei por mim, já era quase meia-noite. Na hora, me lembrei das palavras da minha mãe e pensei em ir embora antes que ficasse mais tarde. A estrada era longa e voltar sozinho naquele horário não era lá a melhor das ideias. Mas a coragem, ou talvez o álcool, falou mais alto. Bom, despedi-me dos amigos, montei no cavalo, pronto para encarar a volta. O começo da viagem foi muito tranquilo. O vento fresco ia batendo no meu rosto, e ia tranquilamente. Mas à medida que eu me afastava do povoado e entrava na parte mais deserta da estrada, o silêncio começou a ficar pesado. O único som que ouvia era dos cascos do meu cavalo, que iam batendo no chão. Apesar do medo, continuei seguindo para minha casa. Foi quando eu ouvi. Era um som diferente, meio abafado, como se algo grande estivesse se mexendo no mato, bem ali perto de mim. Achei que podia ser algum animal, um bicho qualquer. Talvez fosse uma vaca perdida. Mas o som foi ficando mais alto, mais próximo, e eu senti um arrepio percorrendo pela minha espinha. Tentei acalmar meu cavalo, que começou a ficar inquieto, batendo as patas no chão e com as orelhas abaixadas. Ele já sentia o que eu ainda não tinha visto. Olhei para o lado e foi aí que eu vi, no meio daquele mato, entre as árvores, uma enorme sombra. Não era uma pessoa e nem um animal comum. Era muito maior e os olhos brilhavam de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Era um brilho amarelado, assim como os de um gato. O meu coração logo disparou. Eu sabia que não era coisa boa. Meu avô sempre me falava dessas histórias de lobisomem, que eu nunca dei crédito, mas naquele momento percebi que a coisa era real. Eu senti logo um gelo no peito e dei uma puxada nas rédeas, tentando fazer o cavalo andar mais rápido. Mas aquele bicho já tinha nos notado e o som dos galhos quebrando foi ficando mais alto, como se ele estivesse nos seguindo. Quando percebi que aquilo vinha na nossa direção, instintivamente apertei as pernas em volta do cavalo e o fiz disparar. Meu cavalo correu como nunca, Sam, mas eu ouvi o bicho bem atrás de mim. Os passos eram pesados e ele não parecia estar cansado.
ao contrário de mim, que sentiu medo tomar conta. O que quer que fosse, não era humano, e também não parecia se cansar. Além do mais, não queria coisa boa comigo. O caminho até em casa parecia interminável. Eu ouvia aquele ser, sentia que ele se aproximava cada vez mais. Meu coração parecia que ia explodir. A respiração saía ofegante. Olhava por cima do ombro e vi o vulto cada vez mais perto, com aquele brilho dos olhos cravado em mim, como se estivesse me marcando. Uma das coisas que mais me apavorou foi o som que o bicho fazia. Não era exatamente um uivo, muito menos um rosnado. Era algo entre um grito e um gemido de dor. Algo que parecia humano, mas que ao mesmo tempo não era. Muito animalesco. Uma coisa que não era normal. Enquanto isso, meu cavalo corria, mas eu sabia que ele estava se cansando, e o bicho parecia incansável. Num ponto do caminho, quando já conseguia ver ao longe as luzes fracas da minha casa, senti que aquilo ia me alcançar. Meu cavalo tropeçou no buraco e quase que caímos. Naquele momento, pensei que seria nosso fim. Só conseguia rezar baixinho, pedindo proteção a Deus. Foi então que ouvi algo parecido com um uivo, um grunhido alto, como um rosnado. Quando olhei novamente, aquele bicho tinha parado de nos seguir. Estava parado no meio da estrada, como se uma barreira invisível o impedisse de continuar. Eu fiquei ali olhando, sem entender nada. Era uma criatura muito grande, peluda, com olhos que pareciam de gato, mas com traços que lembravam um homem. Sem perder tempo, dei um chute no cavalo e ele disparou até o portão de casa. Quando cheguei, pulei do cavalo ainda tremendo. Mal conseguia respirar. Minha mãe estava acordada, me esperando na varanda. Era como se soubesse que algo tinha me acontecido. Assim que me viu, seus olhos se arregalaram. "Você viu, não foi?" ela perguntou. Eu só consegui balançar a cabeça, ainda em choque com aquilo que vi. Ela olhou para a estrada, depois para mim e disse baixinho, quase como se falasse para si mesma: "Eu te avisei, nessa época, eles estão soltos por aí." Depois da rápida conversa, trancamos tudo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cozinha, com a espingarda do meu pai no colo, escutando os cachorros lá fora latindo, até que finalmente o silêncio voltou. No dia seguinte, contei o que aconteceu para os mais velhos do meu povoado, e eles só balançavam a cabeça, como se já soubessem. "Lobisomem", diziam eles. "Não é a primeira vez que aparece por essas bandas, rapaz. Em época de quaresma, é até comum disso acontecer. Essa não foi a primeira e nem a última vez que eles vão aparecer." Depois daquele encontro, nunca mais fui para a festa durante a quaresma. E toda vez que tenho que passar por aquele trecho da estrada à noite, eu sinto calafrio. É como se aqueles olhos amarelados ainda estivessem me espreitando no meio do mato. Boa noite.